Estamos ao vivo aqui pelo Zoom, na EBD Plenos, de hoje, 16 de abril de 2023. Deus abençoe aí, bem-vindo a todos, glória a Deus. E nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre fé, né? O tema de hoje vai ser quais são os tipos de fé. Né? Fé é uma coisa, fé é um campo muito grande, muito amplo, né? Dá para falar muita coisa a respeito de fé, ainda vai sobrar tempo ainda, né? Glória a Deus. Caras pais. Pastora Deise, aleluia. Pastor Gilberto, todo mundo aí ligadinhos aí, né? Estamos aqui Ligadinhos. ao vivo pelo Ao vivo. Zoom, TV Tá Plenos. bonito demais esse Rapaz, portal aí, hein? esse é o fundo da nossa sala de aula, né? É muito Que é legal. isso? Somos plenos, cara, somos plenos. Metade não serve não, tem que ser pleno. Quero ir para bater uma foto do lado desse homem bonito aí. Eita, nós isso. Ó, o Gilberto entrando Aleluia. aí. Deus abençoe, irmão Gilberto. Paz. Aleluia. Vamos em frente, então. Aleluia. Então, a paz do Senhor a todos, bom dia a todos. A nossa aula é rápida, né? Temos que aproveitar o maior tempo possível. Porque hoje é dia de domingo, correria, almoço na casa da sogra. A minha tá bem longe, tá bem longe, né? Graças a Deus. Daqui a pouco eu recebo um empurrão aqui atrás. E então é um dia muito concorrido e Deus nos deu a tecnologia para usar de uma forma, né, que a gente pode beneficiar a todos. O nosso tema hoje é um tema de fé. A fé é um campo, como eu falei, é um campo muito amplo, né? Se você for falar sobre fé, você gasta aí muito tempo e, aliás, a nossa vida é pautada em fé. Mas hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de fé, que é o tipo de fé que mais norteia a nossa vida espiritual. Vamos lá, vou puxar aqui o nosso template de hoje. Eu mandei hoje esse slide para você, aí, para você ter que se quiser acompanhar, né? Então, os tipos de fé que nós temos para estudar hoje. O texto base de hoje, gente, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo de Hebreus, ele abre, né, lá em Hebreus, uma lista de heróis da fé, colocando sobre fé, mostrando sobre fé, e é muito importante a gente ler todo. Eu até aconselho vocês, como dever de casa, rever esse ponto aí, né? Ler todo esse texto para entender o contexto, para a gente mergulhar um pouquinho mais na fé. Vamos ver então, bem-vindo, pastor Pedro. Vamos então estudar aqui o primeiro tipo de fé que a gente pode estudar hoje, né? A fé natural. Aliás, eu vou colocar aqui as quatro, depois a gente volta né? A fé natural, né? É a fé que é cercada por certezas que vamos conseguir algo. E muitas coisas realizamos. É uma fé que você já nasce com ela. Aqui não vai, de forma alguma, nenhuma filosofia de Jean-Jacques Rousseau e nem aquela a hipótese de Lavoisier, mas voltando para o lado natural da vida. A fé. A gente tem certeza que vai almoçar hoje, né? Não sei o quê, mas vamos almoçar. A gente tem certeza que vai para o culto, que vai dormir depois. Então, isso é uma fé natural. Então, ela existe, está inerente ao ser humano. A fé sobrenatural é quando cremos em uma cura divina, um movimento na natureza, um milagre aparentemente impossível. Nos ícones aí, ó, na fé natural, eu coloquei um alvo, né? Tá aí. Nesse próximo ícone aí, é um ícone que envolve pessoas, é uma engenharia, é um movimento, porque essa fé sobrenatural sempre tem um segundo elemento, sempre tem um terceiro, um quarto, um quinto elemento, né? Então ela envolve mais. É a fé da cura, da libertação, a fé espiritual. A fé sotera, tem um áudio aberto aí, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. A fé sotera, ela tem um ícone aí de um
vem um sinal de dinheiro, né? Mas é proposital, porque a fé sotéria é a fé da salvação, é a que foi comprada com um preço muito alto. Essa fé, aliás, essa fé, ela demonstra o amor de Deus, gente. O amor agapou, ele é de uma via só. É só Deus me amando, porque nem sempre eu amo a Deus. E Deus me ama assim mesmo. Claro, quando você ama a Deus, é melhor ainda. Mas tem gente que nem ama a Deus, não está nem para Deus. Deus é uma pessoa e quer salvá-la. Essa fé custou. Custou a vida de alguém. Não foi uma fé assim, de graça, né? Apesar que o ato foi gratuito. A graça de Deus é gratuita, mas o ato foi um valor, né? Que foi a vida de Jesus. E por fim, a fé martíria. O que é fé martíria, né? É a fé diária do nosso testemunho de Cristo. Não sei se você sabe disso, mas primeiro século até o terceiro século, morreram mais de 9 milhões de crentes por amor a Cristo. Desde Nero até Diocleciano. Foram 10 perseguições. E eles eram chamados de quê? Os mártires. Esta fé que ele chama de martíria. Porque não só era uma fé que você pagava com o corpo, ali você era crucificado, queimado vivo, dado aos leões. Por isso que é a fé que se traduz hoje a fé diária, uma fé defensiva, uma fé de resistência, de resiliência, uma fé de manter a nossa vida com Deus. Então, esses 4 tipos de fé aí são os tipos de fé que a gente está estudando. Vamos ler juntos comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Fé natural, fé sobrenatural, fé sotera, fé martíria. 4 fé, ok? Espero que você esteja anotando seu caderninho aí para você ter isso em mãos. Vamos analisar agora a fé natural. E depois eu vou abrir para a gente comentar, tá bom? Depois eu vou fazer nossos comentários. O Alberi está aí também. Bem-vindo, Alberi. O pastor Pedro, né? Bem-vindo, pastor Gilberto. Tá bom, tem muita gente boa aí, glória a Deus. A fé natural. 1 Coríntios, capítulo 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O homem veio de Deus. Ele o criou, e por isso algumas características estão implícitas na criação. Entre elas, a fé. O ser humano crê que vai andar até a próxima rua e vai. Os das civilizações antigas acreditavam em deuses dos mais diferentes. O que é isso senão um tipo de deidade que o homem carrega naturalmente dentro de si? Então preste bem atenção. Na época antiga, quando havia um trovão, que o ser humano é o seguinte: a Bíblia diz que Deus fez Adão cerca de 6.000 anos atrás, 5, 6 mil anos atrás. A ciência diz erradamente que o homem foi criado há milhões de anos atrás e que é a evolução do macaco e tal. Nós cremos pela Bíblia que a criação, sim, a criação deve ter um tempo bem grande, né? Deve ter um tempo bem maior, que a gente não consegue explicar. Um tempo enorme. Mas a criação do homem, não. E outra coisa, no caso, eu sou professor de História Geral e também eu tenho um curso em Arqueologia pela Universidade da FACSU, de São Lourenço. Vamos lá. O ser humano não tem aquele negócio do ser humano da caverna, uga, 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 uga. Não. E ele teve na caverna, teve. Não tinha condomínio na época, né? Não tinha como fazer nada, uma casa na época. Então ele teve nas cavernas, debaixo de pau, de madeira, mas Deus fez Adão falando. Adão conversava. Lá na frente, se o homem mudou a linguagem, tipo no Brasil nós temos, né? Aqui nós temos o famoso manezinho da ilha, né? Tá estolo, quer, não quer, diz. Então a gente tem os sotaques, né? Os modelos de conversa no mundo inteiro, inclusive em Portugal, né? Nós pegamos o português e aprimoramos, né, pastor Pedro? O brasileiro pegou o português e estragou, né? E aprimorou. Então, a gente tem essas diferenças de sotaque, mas que o homem ficou uga, 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 buga, até falar, isso é mentira da ciência. A Bíblia não fala assim. Eu fico com a Bíblia ao invés da ciência, nesse caso. A ciência é serventia da Bíblia. Você quer ver os arqueólogos ficar com muita raiva de você? A ciência é serventia da Bíblia. Ela serve a Bíblia. E outro dia, um arqueólogo famoso aí, ele mete o pau na Bíblia, fala mal dos crentes. Ele estava num sítio arqueológico
com uma biblinha no bolso. Ele estava agachado, varrendo um sítio arqueológico, e com a biblinha, uma bíblia pequena no bolso. A galera não perdoa, né? Tiraram foto, olha aí, ó, quem fala mal da igreja, depois foi falar, não, eu uso a Bíblia só para mostrar as mentiras, coitado. Ele usa para... A Bíblia dá a dica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive 2 vezes no tanque de Siloé, lá dentro do túnel de Ezequias, pessoalmente. Eu já viajei pessoalmente a Jordânia todinha, o Egito, a Itália, a Istambul, né, no caso, Turquia, né, a Grécia, a Israel inteiro, Egito. Eu estive nos locais, fazendo pesquisa em loco. Lá no túnel de Ezequias, pastor Gilberto, a Bíblia fala lá em Ezequias, em 2 Reis, que havia o túnel foi cavado de ambos os lados. E no meio havia um espaço que cabia um homem. Tudo bem. Agora, em 1850, foi achado esse túnel. E Israel veio trabalhando nele, liberou tem uns 16 anos para o turista entrar. Quando você entra, o túnel tem 2 cavidades e no meio tem um espaço que é o tamanho de um homem, como diz a Bíblia. Claro que eles rasgaram, agora você pode passar. Mas eles mostram a marca onde ficava o túnel. A arqueologia, como é... E aí? Me fala. A Bíblia estava falando isso. A arqueologia achou, realmente está escrito. Então, cada vez que eles tentam reprovar a Bíblia, eles passam carão, fica feio para eles, né? Então, na verdade, o ser humano teve essa criação natural, tudo naturalmente desenvolvido, e com ele veio no pacote também essa fé natural. Aos poucos ele foi desenvolvendo, encontrando a fé em Deus, e chegou onde nós chegamos. Mas o natural existe, a fé natural existe, que Deus colocou isso com você. Eu dei até um exemplo na outra aula, da irmã que vai comprar ervilha, não falei? Vai comprar ervilha, não manda abrir no caixa. Aí eu quero comprar, mas tem que ver se tem a ervilha aí. Não, você leva para casa, quando abre, tem ervilha, né? Raramente não vai ter. Até hoje não soube se tinha ou não, só quem comprou errado, né? A outra fé é a fé sobrenatural. Aí sim, essa já sai do natural, ela já exige algo mais pensante, mais profundo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está lá em Tiago 5, 17, 18. Vemos hoje em dia o que aconteceu no passado. Pessoas são curadas milagrosamente. Deus abre uma porta financeira em certos momentos de verdadeiros sinais de maravilhas. A palavra maravilha aparece para uma ideia ampla, geral e inexplicável. Essa é a fé sobrenatural. Eu não sei quem de vocês já foram curados de uma enfermidade, ou tiveram uma complicação alta para resolver uma noite dessa, daqui a pouco ficou tudo clareado, Deus entrou, resolveu a situação, coisas que eram insolúveis, Deus fez. Essa é a fé sobre o natural, que é além daquela que nós temos naturalmente. Essa é a fé do sobrenatural. A próxima fé é a fé sotera. A palavra sotera, quem estiver anotando aí, ela vem do grego, significa salvador. A palavra sotera, que vem da soteriologia, ou soterologia. Soterologia é a ciência que estuda a fé, o estudo da fé. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante agora aí. Essa é a fé que ela está inerte. Preste bem atenção. A natural é natural, ela vem com você. Essa fé natural não salva, tá? Fé natural não vai sair por exemplo que a igreja plena ensina que a fé natural salva. Não, a fé natural não salva. A fé natural, ela dirige nosso dia a dia, nas coisas que você crê, que vai acontecer, que você acredita. A fé sobrenatural é o mover de Deus sobre o natural, de acordo com o que você crê. A fé sotera, essa é a fé que salva. A natural, a sobrenatural não salvam. A fé sotera salva, a fé martíria mantém os crentes na fé. A fé sotera. Então, vamos explicar isso aqui muito importante agora, tá, gente? A fé para a salvação, a fé sotera, vem pela graça preveniente ou graça procedente. Aí eu vou explicar para você aqui agora. O ser humano está inerte por causa do pecado, mas Deus está disposto a salvá-lo.
Porém, como o homem morto vai responder? Neste caso, os seus ouvidos, seus olhos, alcançam alguma mensagem que desperta seu livre-arbítrio, e o mesmo se abre para Deus. Assim, o Espírito Santo entra e atinge o cerne do espírito humano, gerando a salvação. Viu como é importante evangelizar? Então vamos trabalhar isso aqui. Na antiguidade, os teólogos clássicos, como o Pelágio, por exemplo, ele dizia que o pecado natural, o pecado original, acabou com o homem. O homem morreu. O homem morreu, o homem está morto em pecado. Morto. Não tem consciência, ele está morto. Por ser morto, ele não pode fazer nada, porque o morto não reage, então ele está perdido. Aí para o pelagianismo, a fé, você pode também correr atrás, desenvolver, você pode alcançar a fé pelos seus méritos, você correndo atrás. Isso vai dar base para o gnosticismo, que era uma crença do segundo século, que dizia que você, pelo saber, você podia ser salvo. Não. Aí vem o semi-pelagianismo. Quem são os semi-pelagianistas? Os que dizem que, ok, o homem está morto, está em pecado, não reage, mas Deus pode vir até o homem. Deus pode chegar até o homem e decidir por ele. Aí vai dar base para o quê? Para a predestinação. A predestinação trabalha em duas correntes, a infralapsariana e a supralapsariana. A infralapsariana diz que Deus resolveu salvar o homem depois que ele caiu. Assim que ele caiu no pecado, Deus falou, pera um pouquinho, eu vou salvar então o homem, mas uns vão ser salvos, outros não serão. A fé, a supralapsariana, que é supralapso é pecado, né? Supra é sobre, infra é menor, supra é maior, supralapso, supralapsariana, diz que Deus, antes da queda, lá na eternidade, já preveu que ia acontecer e já predestinou as pessoas. Agora eu pergunto, o pastor Gilberto tem 2 filhos, a Larissa e o Natan. Como é que é esse negócio? Deus fala assim, ó, o Natan vai ser salvo, a Larissa vai para o inferno. Que Deus é esse que faz uma coisa dessa com a gente? Tendo a oportunidade da Larissa se arrepender. Nesse ponto, entrou Jacob Armínio, dizendo o seguinte, não, peraí, o homem está em pecado, sim. Ele caiu em pecado, ele está morto em pecado, Deus é Deus, outra natureza, mas se o Espírito Santo trabalhar este homem, ele pode tocar na alma dele, ele abrir os ouvidos, receber a salvação e aí Deus o salva. Aí nós temos o processo de sinergia. É Deus salvando e o homem arrependido. Muito bem. Onde é que está isso na Bíblia? Está muito fácil. Jesus falou assim, ó, eu vou embora, mas aquele que vem após mim, o Espírito Santo, ele vos convencerá da justiça, do pecado, não é isso? Então, o Espírito Santo trabalha esse momento. Aí, gente, que vai ser importante na fé sotera, entender o versículo. A fé vem pelo ouvir. Um folheto que você entrega, uma palavra que você dá, um hino que a pessoa escuta, um livro que ela lê, uma mensagem na igreja, vai despertar esse homem caído, essa mulher caída, esse homem morto. E está em Efésios 2,7. Estando vós mortos em delitos e pecados, vos vivificou, mediante a fé. Por isso que é importante pregar, porque ao pregar a palavra, o Espírito Santo carrega a palavra. E se ele encontrar alguém que está com o coração aberto, ele entra pela alma, a alma recebe, aí Deus vivifica o Espírito. A primeira coisa que Deus faz na salvação é entrar pela alma, né? A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra. A fé sotera é essa aí. É a fé que um dia a gente encontrou o Salvador. Então vamos recapitular. Fé natural nasce com a pessoa, não salva, mas ela mantém a pessoa, tipo, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou dirigir, não vou bater, eu vou comer hoje, vou passar aquela esquina. É tudo por fé isso aí, tudo por fé. É uma fé natural. Fé sobrenatural é aquela que eu creio que eu não consigo fazer, mas Deus pode fazer. Curar o enfermo, né? Abrir as águas do mar, abrir uma bênção financeira na sua vida, isso pode fazer. É a fé sobrenatural. A terceira, que é a fé sotera, é essa salva. Essa vem pelo ouvir. Aí vai ser aquela sequência que nós falamos nas outras aulas. A graça preveniente ou procedente, aquela primeira graça que desperta o homem.
A graça justificadora é quando ele se converte e Deus o justifica, não torna ele justo, mas justifica, ó, ele é pecador, mas eu salvei, eu estou tomando conta dele aí, sou tutor. Logo em seguida, a fé santificadora, que é o dia a dia, é o processual, o processo diário de fé. Nós, da Igreja Plenos, não cremos que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela já está pronta, porque batismo com o Espírito Santo não é tostadeira, que você coloca um pão e já sai pronto. Não. Nós, apenas o nosso pastor aí pode até me corrigir, nós entendemos que a santificação para nós é um processo, e diário. É um processo paulatino. A cada dia você vai crescendo em fé, né? Mas não é nada automático. A pessoa já está cheia do Espírito Santo lá, no culto já está automático, já está bem, então já pode ir para o céu, já pode levar, então já está pronto, né? Mas a gente vai ficar na terra, os terráqueos, a gente tem que melhorar a cada dia, corrigir uma coisa hoje, corrigir amanhã, e assim vai. Vamos terminar para vocês comentar um pouquinho, porque eu já estou falando demais, né? Que eu estou me empolgado com essa aula aqui. Vamos para a fé martíria. É a última fé. Fé martiria, martiria, do grego, significa testemunhos. Daí os mártires. Olha que legal. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quem? A nossa fé. Que fé é essa? É a fé martírio. É a fé que eu vou me manter firme diante das atrocidades, das dificuldades. Porque a nossa vida é um processo, né? Olha o texto. A fé da vida cristã é a fé da vida cristã, no caso, da vida cristã. A busca e o processo diário da santidade, do manter testemunho para que os outros vejam Cristo em nós. É um exercício de resistência todos os dias, diante do desafio do pecado. A palavra mundo, no texto, só significa o mundo cósmico, e sim o sistema do mundo que rege o mundo sem Deus. Vamos explicar isso aqui para vocês agora. Vocês conhecem aquela frase que o pessoal fala assim? Não olha para mim, não, olha para Jesus. Não olha para mim, não, porque eu sou homem, sou falho. Olha para Jesus. Está errado. Olha para mim, sim. Olha para mim. Paulo falou o seguinte: imitai a mim, porque eu imito a Cristo. Se você não tem capacidade de imitar a Cristo, então não peço para ninguém te olhar. Mas se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você vive na fé, você pode dizer assim: olha para mim, a minha vida tem que ser um testemunho. Deus não nos chamou para defender Cristo, mas para testemunhar. O que tem muitos hoje é só de defensores. Jesus não precisa de advogado, gente. Ele é o advogado. Ele só precisa de testemunha. O que é testemunha? A testemunha fala: eu vi, eu senti, eu estava lá. Glória a Deus. Eu vi, eu senti, eu estava lá. O dia que eu estava lá no céu, no avião, deixa eu explicar isso, né? Eu estava lá no avião, chegando em Dubai, indo para Dubai, na divisão do hemisfério, o piloto falou o seguinte: atenção, senhores e senhores passageiros, acontecerá um fenômeno raro na natureza, que é a passagem de hemisfério. O avião vai sobrevoar 5 minutos, onde divide o hemisfério. Vocês verão a Terra assim, o dia de um lado e a noite do outro. Rapaz, o avião entrou, realmente, de um lado estava dia, não sol, né? Mas estava claro. E do outro lado do avião, escuro. Eu fiquei em pé no meio do avião. Não anda comigo não, que você passa vergonha. Eu fiquei em pé no meio do avião. Eu falei: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Um dia faz declaração para outro dia, e à noite faz declaração para outra noite. Eu falei: senhoras e senhores, vocês estão vendo o salmo de Davi. Davi nunca pegou um avião. Davi nunca voou. Mas teve essa revelação que você está vendo aqui a 33 mil pés de altura. O Senhor é bom. O Senhor é vivo. O Senhor é Deus. O avião inteiro começou a aplaudir, cara. Glória a Deus. Aleluia. Isso é testemunho. Eu vi Deus, eu estive com Deus, Ele falou comigo, eu posso testemunhar. Essa é a fé que a Bíblia está falando aí. É comunicar Deus com a nossa vida, tá bom? Bom, aleluia. São 4 tipos de fé aí, eu vou abrir agora para o fórum, para os irmãos aí comentarem alguma coisa que desejarem ou fazer alguma pergunta que você queira fazer. Fica à vontade aí, o seu áudio aí, pode abrir o seu áudio. Aleluia, se você quiser participar. Glória a Deus. Pastor Gilberto. Gostei. Muito bom.
Acredito que, às vezes, a fé, embora é um tudo, mas ela tem os seus componentes, né? Como é bom entender isso, né? E respeitar, não, não desvalorizar o todo dela, mas a cada dia desfrutar das partes dela, né? Exercitar ela em partes para desfrutar dela no todo, né? Isso é Pastor, importante. pastor Gilberto, Fundamentado na palavra. assim, sim, continue. Não, sim. Aquela mulher sírio-fenícia, lembra, na Bíblia? Ou a cananeia, que a gente leu a semana passada, ela não era cristã, ela não conhecia Jesus, mas ela tinha fé para ser curada. Olha que interessante isso. E o caso de Cornélio? O Cornélio também não conhecia a igreja, nem a igreja conhecia, nem a igreja, quanto mais Jesus. E aí o Senhor falou para Pedro, vai lá, porque a oração dele tem subido até mim. Então, Deus nos deu essa fé natural. Eu conheço gente que não é crente, cara, empresário que não é crente, que faz umas doideiras aí, que dá certo. Falou, cara, vai fazer e tal. Claro, vai pro inferno com essa fé toda aí, né? Porque a fé que salva é só a solteira. Mas é um exemplo pra gente, né? É uma fé que nos inspira. Então, é muito interessante. Amém. Mais alguém quer participar aí? Vou fazer alguma pergunta? Eu vejo a questão, né, a importância hoje dessa fé martíria, né, essa fé que dá Bem, testemunho mesmo, né, essa fé que faz a diferença. Eu vejo que a gente vive esse tempo, a gente já passou pela fé natural, a gente tem a fé natural, a gente tem a fé sobrenatural, né, a gente crê em milagres, sabe que Deus é poderoso e vai e é, faz, né, a gente vê o agir de Deus, nós já somos salvos pela graça nessa fé, né, mas a questão dessa fé que se mantém no caminho, que se mantém firme, que não desiste da resiliência, né? é. Eu acho que essa é a fé desafiadora para a nossa vida, né? Essa fé que nós temos que estar sempre buscando, porque nós somos realmente, estamos no mundo, né? E no mundo nós sofremos essas tribulações e essas, enfim, né? Nós temos aflições no mundo, mas nós mantermos essa fé e não uma fé que só fala, né? Uma fé vívida, uma fé real, uma fé que faz eu acordar e saber que o Senhor é comigo em toda e qualquer situação, né? Que tendo ou não tendo, o Senhor está, né? O Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio. Então, essa fé que eu creio que é um desafio para a nossa vida cristã, né? Pastora Deise, é muito bonita essa comparação que o grego faz da fé martíria. Ele atrela a fé martíria ao testemunho. Porque, na verdade, hoje a gente não tem perseguição de Roma, leão, espada, nem fogo, mas tem o dia a dia. A pornografia, a promiscuidade, o sentimento de cólera, o engano, tudo isso aí é um martírio para o crente. O crente se martiriza todo dia para não pecar. É verdade. Né, Beli? Todo dia o crente se martiriza, ele está se martirizando, tipo assim. É que Paulo falou em Romanos, pastor Pedro, que quem mata a carne vivifica o espírito. E o que é matar a carne? É um tipo de sacrifício ou não é? É, é um sacrifício. Então, achei bonito que a igreja cristã, é muito lindo isso, né? O pessoal lá do passado, cara, não é de hoje, estou falando, isso aqui é do passado, lá dos patrísticos, né? Eles atrelaram a palavra martírio para a vida cristã. O cara fala, hoje você fala assim, ei, irmão, tudo bem? Como é que tá a sua vida aí? Naquela época era assim, irmão, paz, como é que tá o martírio? Como é que está o martírio? E você, por favor, se remonte ao martírio. Sofrimento. Sofrimento, dor, sangue. Hoje em dia não tem a espada enfiando na gente. Mas tem aí, ó, o desafio desse mundo que a gente vive hoje aí. O mundo difícil hoje, né? Parece que é mais difícil nesse caso da fé. É isso aí, pastora. Obrigado pela participação aí. Mais alguém se arrisca aí? Nós temos agora 9 minutos. A nossa aula é cronometrada. Porque o pastor Pedro precisa almoçar hoje aí. Então eu tô pensando mais nele que na gente, entendeu? Não é por mim, não. Não é por mim, não. Não é por mim, não. Eu não estou conseguindo falar. O Ah, microfone está com problema. Não tenho som. Não sei o que deu. eu tô ouvindo o senhor normal. Vocês estão ouvindo? Estamos. Você aí também. Ah, bom. Aqui não aparece o microfone, porque eu não sei se tem microfone, se não tem. Deixa eu ver aqui. Não, infelizmente ou felizmente, não vou discutir isso.
mas em relação à fé martíria, infelizmente, ela continua, né? Na África, em muitos lugares, na Índia, Sim, sim. no Paquistão, Bom os ponto. mártires estão aí de pessoas que não negam Jesus, né? E continua firme, né? E isso nós aqui no Ocidente estamos protegidos, né? Até agora, né? Até É, agora, né? Em parte em relação a isso, mas a fé deles nos sustenta, né? Tanto que dos livros que mais me impactou, de tantos livros que tem, não posso dizer mais, mas me impactou muito, é o livro dos Heróis da Fé, né? sim, Ah, eu começo a chorar, porque eu é, começo a olhar para a vida, né? Daqueles heróis da fé, o que eles enfrentaram, tá? As lutas deles que são tão grandes ou maiores do que as nossas, tá? Bem maiores que as nossas em muitos casos, e eles se mantiveram ali, né? Eles se mantiveram ali até o fim, cumprindo o propósito, tendo fé daquilo que receberam do Senhor, né? No caso do ministério, do propósito, né? Então, eles viveram, eu acho que eles viveram os 4 tipos de fé, né? Eles sim, viveram os 4 tipos de fé. sim, sim. Nós olharmos a história dos heróis da fé, né? Então, isso é um exemplo para nós, né? Para nos mantermos firmes, né? Até aquele dia, né? O dia que há de chegar, né? E eu creio Amém. que está breve, né? Em Pa- breve viveremos isso. Pastor Pedro, o senhor colocou um ponto muito importante. Olha, essa aula aqui só tem gente boa, né, gente? Olha, um outro ponto importante. A Deise levantou a bola do martírio como testemunho atrelado ao grego, né? E o pastor Pedro mandou bem, porque realmente ainda existe, Alberi. Pessoas que morrem por Cristo mesmo, morrem, 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 morrem. São Né? executados. São executados no público, são queimados vivos. Em algumas partes de países aí que não professam a fé, não posso aqui falar o nome, né? Que não professam a Sim. nossa fé, eles perseguem, eles matam, tem ditadores aí, tem estadistas aí que matam. Então, realmente, pastor Pedro, para nós que no Ocidente está mais fácil, a nível de opressão do governo, a gente tem um martírio diário de manter a fé diante do pecado que está aí. Mas para esses irmãos é dobrado, porque além disso, eles têm que manter a vida, né? Muito, muito bom É. ponto. Muito bom ponto. Parabéns. Mais outro irmão, outra irmã queira participar ou fazer uma pergunta? As perguntas deixa para os pastores aí responder, nossos pastores. Então vou pôr um fogo nele agora. Eita! Glória a Fazer a Deus. pergunta difícil. Não, Pode, né? pode Não, fazer. Pode. o pastor Liseu coisa é a questão do Espírito Santo, da pessoa recebe ou não recebe o Espírito Santo quando ela se converte. E aí? Bom, são dois processos aí. Aham. Existe o selo, existe o selo, e Aí. existe o derramado do Espírito. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é selada por Deus. Aham. Eu não, que seria um assunto que eu teria que abrir aqui outro ponto para a matéria. Não, Mas aí vamos longe. Aí vamos longe. uma Tá? cosmovisão. A pessoa aceitou a Cristo como Salvador, ela se arrependeu, ela confessou, ela aceitou, ela foi selada pelo Espírito. Não significa que Aí. foi cheia, batizada e tal. Aí ela tem a segunda bênção, que seria o derramado do Espírito Santo sobre ela, que chamamos de batismo com o Espírito Santo ou enchimento. Mas é a segunda fase. A primeira fase é o selo do Espírito, que é o selo que garante que a pessoa. Por exemplo, se eu colocar para você que a condição para ser salvo seria ser cheio de Espírito, aquele ladrão da cruz não teria tempo de fazer isso. Ele foi Sim. selado ali. Foi o primeiro a ser salvo, né? E ele foi selado pelo Espírito Santo. Então tem um selo e tem o batismo. É um diferente do outro. A gente pode um dia abrir uma série aqui sobre salvação e estudar tudo isso aí. É que assim, eu não sou muito apologista dessa gíria do batismo do Espírito Santo, né? A igreja usa esse, já virou jargão, né? Mas eu creio que quando os dons vêm, a pessoa recebe os dons de línguas, então, aí eu poderia dizer que ele realmente está recebendo um batismo, entre aspas, né? Mas a igreja usou um jargão e agora é difícil a gente combater esse jargão, né? Mas tem algumas igrejas aí que são igrejas mais, vamos dizer assim, tradicionais, que estão batendo firme ainda nessa posição e ensinando a igreja, né? Mas as igrejas mais pentecostais
acaba não se ministrando e não ensinando sobre isso. Eu acho que seria interessante, tá? Seria bem interessante um caminho de seguir. Claro que não em 9 minutos, né? Aí a gente teria que partir para ter umas aulas de ensino lá na igreja, fora do horário, né? Mas aí lá vem aquela questão mais um dia. Mas podia ser até por internet, né? Podia ser até por internet. É só uma sugestão, tá? Eu acho que pela falta de conhecimento do povo, né? O povo vem, ele aceita Jesus, ele levanta a mão, começa aquela caminhada, tá? Mas depois entram todo tipo de ensinamentos, né? Que realmente torna difícil essa caminhada das pessoas, né? Mas, enfim, eu não vou entrar na discussão teológica, porque aí a gente vai longe. Mas eu acho importante isso para a igreja. Tá? Eu vejo que a gente conversa com as pessoas, a gente não comenta, mas a gente fica assim de boca aberta, né, com alguns ensinos que realmente estão, aliás, eles dominam. E a maioria das igrejas hoje são pentecostais, né? O número de pessoas que vai numa igreja, vou dizer tradicional, uma presbiteriana ou numa batista, ou mesmo, né? Não vão. O número é diminuto, é pequeno. Então, as igrejas pentecostais e neopentecostais aí trouxeram outro ensino que, com muitas coisas boas, mas que a gente precisa de ensinar a igreja, né? Certo. Aí vem até essa questão da fé. Né? Vamos abrir aqui uma outra sala de aula sobre batismo. Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. O termo batismo com o Espírito Santo vai nascer em 1735, com John Fletcher, teólogo inglês. Ele vai usar a expressão batismo com o Espírito Santo. Mas há uma compreensão aí sobre batismo no, batismo com, mas não vai ser para hoje, a gente pode abrir uma outra aula para falar sobre esse assunto aí. Mas é importante, importante. Amém? Ok, nós estamos agora com 1 minuto e 56, estamos encerrando a nossa aula. Vou pedir para o pastor, ou a pastora Deise, fazer uma oração aí, nesses 1 minuto e meio. A gente vai encerrando aqui, agradecendo a vocês pela mais a participação na nossa EBD Plenos, a Escola Dominical Digital da Igreja Plenos da Graça. Pastora Deise. Não está assinado. Vai lá, peraí. Acho que o... Tenta aí tirar, pastor, aí. Alô? Pronto, foi. Foi. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá. Então, vamos agradecer a Deus, né, por essa aula maravilhosa que nós tivemos e entender, né, que a gente tem que crescer a cada dia na fé, né? Embora o Senhor repartiu conosco uma medida de fé para cada uma dessas situações, mas nós podemos crescer na fé, desenvolver a nossa fé, né? E que o Senhor possa estar nos ajudando a entender que os desafios que vêm para a nossa vida é para nós enfrentarmos e crescer nessa fé, né? Entender que nós podemos crescer e aumentar ainda mais a nossa fé. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, obrigado por esta manhã tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por termos irmãos, por sermos a tua igreja, Senhor. Obrigado porque os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos, Senhor, e hoje nós podemos compreender coisas espirituais que antes nós não podíamos compreender. Obrigado pela vida do pastor Eliseu, Senhor. Obrigado por essa disposição, obrigado por esse amor e essa forma como ele faz, tão dedicada, Senhor. Nós queremos te agradecer. E, Senhor, que realmente a nossa vida possa enxergar, ó Deus, e viver. Essa é uma lei, a lei da fé. A lei pela qual nós vivenciamos, ó Deus, e